Olá, meus queridos amigos, vamos dar continuidade ao nosso maravilhoso estudo da Palavra de Deus. Recapitulando o nosso último estudo, nós vimos sobre a beleza da criação divina. Recapitulando esse nosso último estudo, aprendemos que a terra, ela antes de ser criada, era sem forma, vazia, e Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias e estavam presentes na criação. Deus, o Pai, o Espírito Santo e Deus, o Filho. E também vimos que o homem foi criado do pó da terra e a mulher, Eva, foi criada da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência. Hoje nós vamos ver nesse estudo 3, sobre a origem do mal. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias. Vamos estudar sobre esse assunto? Antes, vamos fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui com nossos amigos, recapitulando e estudando a Tua Santa Palavra. A Tua Santa Palavra é um livro que nunca muda, mas transforma o nosso coração. Obrigado por tudo. Que sigamos aos Teus pés, é o que eu te peço por Jesus. Então vamos lá, queridos. Pergunta número 1. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Podemos ver em Apocalipse 5, verso 11, que João, ele viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Então aqui vamos destacar, para auxiliar nosso estudo, de quantos anjos é composto o exército de Deus. Vamos lá? Então ele é composto de quê? De milhares, miríades e miríades de anjos compõem o exército de Deus. Pergunta número 2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel 28:14 nos lembra que tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28:17. Então, queridos, essa profecia, além de ela ser direcionada para um dos antigos reis ali na sequência bíblica, ela é também direcionada a um querubim, um anjo da guarda ungido. O querubim é aquele que está ali como um guarda ungido para cobrir ali a luz de Deus, um protetor, né, da luz de Deus. E Deus, ele mostra aqui que ele foi criado, um anjo muito belo, muito querido, muito amado. Ele era perfeito nos seus caminhos, porque tudo que Deus criou era perfeito. Só que um dia se achou iniquidade no coração desse anjo, conhecido como Lúcifer. Iniquidade é pecado, é a transgressão da lei, a transgressão da vontade do nosso Senhor. Nasceu no coração desse anjo. E aí ele se corrompeu, ele se achou, como se diz, demais. Só que Deus, ele teve que resolver esse problema. Até agora, na verdade, está em andamento a justiça de Deus nesse sentido, porque Deus, ele poderia destruir Lúcifer naquele momento em que o pecado surgiu em seu coração. Mas Deus é sábio e é justo, e ele precisava demonstrar para toda a comunidade de seres, todos os mundos criados e todos os anjos também, a justiça. Porque se ele tirasse logo a existência de Lúcifer, muitos poderiam duvidar, porque são seres criados também para pensar, para amar, e esse processo ele continua até o momento final em que Cristo retornar essa terra e terminar todo esse processo, que veremos ao longo dos estudos.
Vamos responder então a pergunta número 2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Diz que perfeito ele era nos seus caminhos, até ele cometer o quê? Iniquidade, que é o pecado, é a transgressão da lei de Deus. E aí a iniquidade, como diz aqui lá em 1 João 3,4, significa a transgressão da lei, dos planos, da vontade de Deus. Continuando, pergunta número 3. Que outros pecados esse anjo cometeu? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Interessante aqui, no coração deste anjo, ele queria ser semelhante, tomar o lugar de Deus, conforme nos retrata Isaías 14. Vamos responder então essas questões. Que outros pecados esse anjo cometeu? Ele queria assentar-se no trono de Deus? É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Ele queria sim tomar o lugar, usurpar o lugar de Deus. Ele não estava feliz na posição dele. Você vê, dos seres criados, ele era o privilegiado. Estava ali em primeiro lugar, mas ele não se contentou com esse lugar. Ele usurpou ali o lugar de Deus, o lugar de Cristo. Ele corrompeu o seu coração. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo, sim, com certeza. Ele pretendeu ser semelhante ao Altíssimo, usurpar o lugar de Deus. Ele queria o lugar de Deus e ser adorado? Sim, meus amados, com certeza. E até hoje ele quer ser adorado. Quer colocar o lugar de adorar a Deus, aquele que criou os céus e a terra, no lugar dele mesmo. Ele quer criar uma imagem dele para que as pessoas para que as pessoas adorem ele. Ele amou a Deus, olha, no início da sua existência, sim, mas chegou um momento em que o coração dele se corrompeu. Então, ele não amou a Deus como deveria até o final. Agora vamos para a pergunta número 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse 12, de 7 a 8, nos revela que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra com ele e seus anjos. Então podemos ver aqui que o resultado da rebelião de Satanás no céu foi a sua expulsão. Aqui Miguel, o nome de guerra de Cristo Jesus, ele expulsou, conjuntamente com seus anjos, o dragão, que é o nome aqui de Satanás, como vemos aqui no verso seguinte, a antiga serpente, ou diabo. Então, Jesus, na forma ali de Miguel, o arcanjo Miguel, ele lutando com seus anjos, e os anjos de Satanás expulsou-os do céu. Toda vez que Jesus ele está em confronto direto com Satanás, ele é denominado Miguel. Então assim aconteceu com esse anjo que teve oportunidades, as melhores oportunidades, por assim dizer, e acabou sendo expulso do céu, veio para cá, para a terra, como revela o verso, e estamos vivendo essas dificuldades desde os nossos primeiros pais. Vamos responder então, qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Houve no céu um grande o quê? Uma grande peleja, uma grande guerra, uma luta entre Cristo e Lúcifer. E vivemos o que estamos vivendo agora. 4. Qual foi... mais um comentário. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo a alojar-se na terra. Então, interessante aqui lembrar que uma terça parte dos anjos, eles acompanharam Satanás com suas artimanhas, com seus interesses, e 2/3 ficaram no céu ao lado de Cristo, ok? Por isso que neste nosso mundo aqui, no planeta Terra, planeta que caiu, os anjos maus, os anjos caídos, eles vivem atuando, porque sabem que o tempo deles é curto. Que advertência Deus deu a Adão e Eva no Éden?
Gênesis 2,15 nos revela: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e lavrar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, amados, vimos aqui que advertência Deus fez para Adão e Eva no Éden. Vamos responder agora através desses textos. Qual foi a advertência? Disse Deus: não comam da árvore do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Se comerem, certamente o quê? Morrereis, morrerão. Então, meus amados, aqui foi a advertência que Deus deu para aquele casal. Deus falou assim: olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerão. Então Deus deixou essa advertência, porque eles tinham tudo, mas Deus... Algumas pessoas perguntam, eu mesmo já me perguntei, por que Deus deixou aquela árvore do bem e do mal lá? Por que Deus não tirou? Deus, irmãos, Ele não nos fez robôs. Nós não somos animais, nós não somos seres que não pensam. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Nós amamos, nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos. Deus deixou uma prova muito pequena, simples, que era comer do fruto, só isso. As demais árvores, elas estavam ali para alimentar, para dar felicidade. Mas o homem, ele foi ali levado pelo engano do inimigo da verdade. E eles acabaram sujeitos à morte. Por isso que nós hoje morremos. Diz que certamente, não fala que imediatamente eles morreriam. Algumas pessoas perguntam também, por que eles não morreram na hora? Não, certamente a morte viria. E não está se referindo necessariamente a essa morte que nós morremos aqui, de acidente de automóvel, de doença. Não, está falando da morte eterna, porque eles viviam eternamente. E aí, aquele que não receber o plano de Deus para a salvação, vai morrer eternamente. Por isso que, no próximo estudo, nós vamos estudar sobre o plano da salvação, que tirou ali de Adão e Eva esse peso da morte eterna. E, no final, vai destruir o inimigo da verdade, que é Satanás. Continuando aqui, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3:1. Mas a serpente, já sabemos aqui quem é a serpente, né? Que é o diabo, Satanás, vimos ali em Apocalipse, capítulo 12, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Você observa aqui que Satanás, ele inverte o que Deus tinha falado. Se você for lá na parte em que Deus fala, ele diz assim, de toda árvore comereis. Apenas da do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Mas Satanás, ele inverte, ele ainda bota dúvida. É assim que Deus disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim? Aí Eva respondeu, disse assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Gênesis 3, 2 e 3. E então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Interessante, Satanás ele introduziu aqui a palavra não. Deus ele falou, certamente morrereis. E Satanás falou, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, olha aqui as artimanhas do inimigo. Primeiro colocou um não na frase de Deus. Depois diz que Adão e Eva, eles seriam como Deus. Ora, Adão e Eva, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E Satanás veio colocar ali o mesmo sentimento que ele tinha de ser semelhante ao Altíssimo, de tomar o lugar do Altíssimo. Quer fazer de nós um Deus, uma divindade. Mas essa não é a nossa prerrogativa. E ele enganou Eva, e Eva, por sua vez, acabou levando ali os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal a Adão, e ele resolveu entrar nessa queda. Mas Deus, através do seu amado Filho, ele nos deu salvação. Vamos estudar sobre isso mais na frente. Então vamos aqui, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3, de 1 a 15. A serpente disse, é certo que não morrerás.
sereis como Deus. Então, Satanás ele mudou tudo aqui. Né? Vamos agora para a pergunta 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3,15. Quando eles pecaram, Deus falou: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, aqui está a grande promessa de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Já no início, ali na queda, a primeira coisa Deus pegou e falou assim: olha, eu vou resolver esse problema. Eu vou pôr uma inimizade entre ti, estava falando para a serpente, né? Para Satanás. Eu vou pôr uma inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, no caso Eva, e entre a descendência da serpente, quer dizer, aqueles que seguem a Satanás, e o descendente da mulher, quer dizer, aqueles que seguem o plano divino de salvação. Este te ferirá a cabeça. Aqui este já está falando de Jesus, que feriria a cabeça de Satanás, a serpente, e a serpente só feriria o calcanhar. Quer dizer, quando uma serpente morde a gente, ela vai no calcanhar, ela vai na parte de baixo ali, mas não chega a vir na cabeça para nos destruir. Agora, quando você quer matar uma cobra, você bate na cabeça dela, matando, aí resolve. Jesus veio fazer isso, que será objeto de outro estudo nosso, tá bom? Então vamos lá. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Que Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ok? Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Então, o que Jesus fez? Ele, sendo Deus, ele se fez homem, se fez carne. Esse é o mistério da encarnação. Ele veio, nasceu da Virgem Maria e ele viveu nessa terra como homem para vencer, como Adão deveria vencer. Ok? Então vamos lá, pergunta número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Vamos em 2 Coríntios 11, de 14 a 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Viu aqui a maneira que ele nos engana? Mas, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Mateus 24 e 2 Coríntios 11, de 14 e 15 também. Ok? Então, de que maneira Satanás nos engana hoje? Transformando-se em quê? Em anjo de luz. Então ele não vem de uma forma feia, como é pintado por aí, com tridente, com rabo, com chifre, assustador, etc. Não, Satanás, ele é um anjo que tem beleza, entendimento, sabedoria, mas foi usada, pervertida para o mal. E realizando o quê? Sinais e prodígios, curas, milagres, profecias que são falsas, mas ele usa. Deus permite que ele utilize o engano, mas tudo isso será revelado naquele grande e maravilhoso dia da justiça de Deus. Pergunta 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12. Então, meus amados, temos aqui, contra quem o inimigo está especialmente irado. Primeiro, ele foi lançado para a terra, está entre nós, mas lhe resta pouco tempo. E Apocalipse 12, 17 revela: irou-se o dragão. Nós sabemos quem é o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, contra a mulher. A mulher é quem? A mulher é a igreja. Se você for lá em Efésios, capítulo 5, 23, há ali um paralelo entre Cristo e a igreja, e o homem e a mulher. Então, em profecia, mulher significa igreja. Então, traduzindo aqui, amados, irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar com o restante da sua descendência, a igreja que guarda os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus e se pôs sobre a areia do mar. Então, vamos responder essa questão: contra quem o inimigo está especialmente irado nos nossos dias? Então, contra aqueles que não seguem mandamento algum, será isso, né? Já está até a resposta aqui. Não. Está falando aqui, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, não é esse. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos, vamos ver aqui, verdadeiro, os mandamentos de Deus. Vimos no estudo da Bíblia que é a única parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu, lembra? Ou é contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Falso. É os mandamentos completos. É uma guerra, uma intriga do inimigo da verdade contra a lei de Deus. Prosseguindo, pergunta número 10. Como nos é possível vencer Satanás? Efésios 6, 10 e 11 nos explica: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés da preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Então aqui, amados, uma armadura completa. Paulo, ele comparou aqui a defesa nossa contra Satanás com a armadura. Essa armadura é cheia de elementos para apagar os dardos inflamados do maligno. Nós temos aqui, por exemplo, a verdade, a justiça. Temos o evangelho da paz, o escudo da fé. Temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a oração, a vigilância, a salvação em Cristo Jesus. Vamos aqui, então, ver como podemos vencer, através aqui de completar, né? Revestindo de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Todo o tempo. Então, fizemos aqui um apanhado geral de como nos defender deste inimigo da verdade. Agora, queridos, vamos recapitular esse estudo que fizemos. Lúcifer era um anjo de luz. Ele quis tomar o quê? O lugar de Deus. Ele usurpou o lugar de Deus. E Eva, ela foi o quê? Ela foi enganada pela serpente no Éden, e o mal se originou onde? No céu, no coração de um anjo. Satanás, ele era Lúcifer, um anjo de luz, livre, e não iniciou com Deus o mal. Temos ainda aprendido que Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado muitas pessoas. Através de quê? De sinais e de prodígios de mentira. Sua ira é contra os que seguem o quê? Os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Isso. Recapitulamos aqui, então, o que estudamos hoje. Agora, amados, vamos para aquela parte em que você escolhe. Você faz essa pequena escolha sobre esse assunto. Já estudamos sobre a Bíblia Sagrada, sobre a criação. Hoje estudamos a origem do mal. Você descobriu, reviu, recapitulou como o mal surgiu no coração daquele anjo que está aí trabalhando para que muitas pessoas não reconheçam o amor de Deus.
creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. Se for essa a sua fé, meu amado, estou conseguindo pegar aqui. Não consegui pegar esses corações, ok. Mas tudo bem. Você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus? Sim, eu creio. Se essa é a sua fé, marque essa alternativa, porque muitas pessoas creem que o mal é algo inexistente ou coisa do tipo, mas na verdade existe um anjo caído que quer que você não conheça os planos de salvação e vida eterna no Senhor Jesus Cristo. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Queridos, eu sei que você quer ficar do lado de Deus. Ninguém quer ficar do lado do inimigo, na verdade. Então, esse aqui, com certeza, o seu coração está aqui deste lado, ok? Vamos lá. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Então, você viu aqui, né, quais são as armaduras do Senhor, né? Que é a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a Bíblia Sagrada, a fé, a oração. Então, se esse é o seu desejo, revista-se de toda a armadura do Senhor, ok? Então, terminando, vamos saber aqui qual é o próximo estudo, nos preparando. Como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante de Deus? Como posso ser salvo? O próximo estudo nos mostrará a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Vamos orar? Obrigado, Santo Pai, por mais esse estudo da Tua Palavra que nos enche o coração de esperança, sabedoria e alegria de viver. Dá-nos a Tua paz, abençoe nossos amigos, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um abraço, amigos.